A gente vai falar sobre exercícios físicos. Todo mundo sabe que se exercitar faz bem para o corpo e para a mente. Uma nova pesquisa mostra que os hormônios liberados durante as atividades físicas agem no controle dos sintomas da depressão. A explicação é que esses hormônios causam um tipo de dependência do bem. E esse vício pode mexer no humor das pessoas que são ativas. Acompanhe agora na reportagem de Elaine Cortez. A vida pede movimento. Eu adoro. Não existe para mim um dia se não tem exercício. Me sinto assim, realizada, pronta para o trabalho, pronta para fazer o que eu tenho que fazer durante o dia. Eu gosto bastante e faz um bem absurdo. Se a gente fica sem fazer exercício durante uma semana, já faz uma falta tremenda para o corpo. A atividade física faz bem para o corpo e para a alma de qualquer pessoa. Mas para quem sofre de depressão, os benefícios são ainda maiores. Mais uma vez, um estudo psiquiátrico comprovou que os exercícios são fortes aliados no tratamento da doença. Pesquisadores da Universidade de Adelaide, na Austrália, analisaram como a interrupção de uma rotina de treinos pode afetar os pacientes. A maioria dos participantes praticava havia pelo menos 3 meses, no mínimo 30 minutos de exercícios 3 vezes por semana. E quando suspenderam as atividades físicas, voltaram a sentir sintomas depressivos em apenas 3 dias. Se o indivíduo já tem um quadro de depressão, significa que, de base, ele tem uma produção menor de serotonina, de dopamina, né? Desses neurotransmissores. Provavelmente, a interrupção do exercício físico, a diminuição desses hormônios são mais sentidas nessas pessoas. É que os hormônios liberados durante os exercícios para essas pessoas funcionam como remédios naturais contra a depressão. Os exercícios aeróbicos também promovem a liberação de outros fatores, né, que melhoram um processo inflamatório que ocorre quando as pessoas têm depressão, tá? Então, quando as pessoas têm depressão, tem uma série de interleucinas que são liberadas, cortisol, e quando você faz um exercício, né, você tem fatores que inibem a produção desses fatores inflamatórios. Se essa pessoa que depende da atividade física como o seu remédio, se ela interromper a atividade física, muito mais rápido ela vai sentir a falta desse equilíbrio hormonal ou desse equilíbrio desses neurotransmissores. Em pessoas saudáveis, a sensação também é sentida. Não chega a ser uma depressão, mas muda o humor de muita gente. Uma sensação de cansaço, de sonolência, né? Acho que a gente precisa da adrenalina mesmo no sangue. Dá depressão, dá cansaço e preguiça, né? Passar o dia com preguiça não é legal. Daqui a pouquinho, essas pessoas que estão se exercitando vão parar para descansar. É um momento de reposição de tudo que foi perdido durante o treino. É nessa hora que o organismo começa a produzir uma série de hormônios que promovem sensações de prazer, bem-estar, alerta. E o cérebro espera esse mensageiro. É o momento delivery. Se essa entrega de sensações não acontece, o cliente cobra. O fisiologista do exercício e pesquisador da genética do esporte explica como o corpo sente essa falta. Assim que termina o exercício, ele tem uma carga muito grande de liberação de endorfina, que dá aquela anestesiada. E a pessoa termina o exercício com aquela sensação de missão cumprida, prazerosa. Se você faz atividade física constante, frequente, acontece de o seu corpo falar assim, cadê aquela endorfina que todo dia você me entrega? E aí o seu corpo cobra, como se fosse uma síndrome de abstinência. Aliás, é uma síndrome de abstinência a endorfina. A mesma síndrome de abstinência que tem uma pessoa viciada em alguma coisa, ou em doce, ou em droga, ou em alguma substância química, ou em algum remédio. Não é difícil encontrar pelos parques quem considere que já sentiu alguma vez essa chamada abstinência
e chegou a um estado emocional muito parecido com o de uma pessoa com depressão. Eu fico um pouco irritado, fico impaciente, já tenho umas sensações mais difíceis de lidar. Por qualquer motivo que o leve a não mais poder praticar aquela atividade física e você cessar, o seu corpo começa a pedir, primeiramente, a endorfina. E aí os outros hormônios que também eram produzidos, eles deixam de ser tão produzidos. E aí a falta de determinados hormônios causam essa depressão. Eu quero aquilo. Então você começa a ficar deprimido, triste, irritado. A abstinência do exercício, na verdade, é uma síndrome mais comum em atletas de alto rendimento. E uma parada na rotina de treinos não leva nem os profissionais, nem os amadores à depressão, a menos que a doença já tenha sido diagnosticada. Mas uma coisa é certa, o estado emocional de quem se movimenta regularmente é mais exigente do que o de sedentários. Tem explicação. Por exemplo, a adrenalina, né, epinefrina, são as catecolaminas, são os hormônios de alerta. Esses hormônios de alerta, eles nos melhoram a vigília, então você fica mais esperto. Por isso que as pessoas que praticam atividade física são sempre antenadas, são sempre no 220. É o caso de Geraldo. Perto dos 60 anos, foram quase 40 de muito exercício. Segunda e quarta é a corrida, né? E a média de 6, 7 quilômetros eu fazia. E terça e quinta, musculação. Isso por uns 4, 5 anos, mais ou menos. Ele nunca parou e admite. A motivação maior sempre foi o ganho na saúde mental. Muito mais do que os músculos bem definidos, conquistados com musculação e corrida. Sensação de leveza, né? De tranquilidade. Ficava mais relaxado durante o dia, bem mais sossegado. Até que um problema na lombar mudou os dias dele. Foi uma inflamação na coluna, né? Que aí eu passei no médico e ele suspendeu os exercícios de impacto forte. Você fica meio depressivo, né? Meio irritado, nervoso o dia inteiro, porque você sempre está faltando alguma coisa, né? Geraldo foi proibido de praticar atividades de impacto. Quando eu tive que parar, eu me senti assim, meio inútil, né? Porque você está acostumado quase todo dia a fazer exercício. E de repente tem que parar e ver a turma tudo caminhando aí no parque. Quando a gente passa, dá um desespero danado, uma vontade louca de voltar a correr, né? Depois de meses em recuperação, ele foi liberado para uma leve caminhada. Assim que ele me liberou para uma caminhada leve, né? Quando eu dei por conta, eu já estava correndo uns 4 km já aí de leve. Aos poucos, o bom humor vai voltando, no ritmo das passadas. A minha vida hoje sem o exercício não teria sentido, porque para mim isso faz parte da minha vida, né? Então se eu parar com o exercício, eu tenho que descobrir alguma coisa para fazer, senão não dá para suportar, acho que a necessidade de fazer o exercício. Né?